nosso mercado imobiliário, Panoc, é isso? Então, foi dada a largada, recebendo nessa terça-feira mais uma vez por aqui Marco Simeone, ele que nos faz companhia todas as terças, semanalmente trazendo as informações do mercado imobiliário por aqui. Marco, bom dia mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Bom dia, prazer é meu, bom dia a todos os ouvintes. E eu acho que essa trilha que o Panoc criou, tá faltando uns passarinhos cantando junto. Né, Panoc? Vamos colocar uns passarinhos. Ah lá, ó, ele improvisou um passarinho por ali, Marcos. É verdade. Para dar o clima por aqui. Vou te falar, esse Panoc como amigo é um perigo, rapaz. É perigoso. Mas é isso, agradecer todo mundo que está aqui na nossa sintonia em mais uma manhã. Quem está mandando um bom dia por aqui é o Oséias Nascimento, dizendo que está na escuta. Pedro Paulo também encaminhou um áudio, daqui a pouquinho a gente vai trazer por aqui. Sônia Couto também está na nossa sintonia, desejando um bom dia a todos por aqui na CBN. Agora é hora da gente começar aqui a nossa conversa, Marco. A gente fala aí muito sobre mercado imobiliário. A gente sempre costuma dizer, né? Você já falou aqui um pouquinho sobre as gerações, né? O que cada geração, a sua relação ali com o mercado imobiliário. Mas eu acho que se a gente pudesse resumir, a ideia de possuir um imóvel, ela transmite de fato a sensação de segurança, de estabilidade para as pessoas, né? A casa própria é de fato algo almejado por muitos, né? Então a gente queria falar, aproveitando um pouquinho desse tema que você nos trouxe aqui nessa manhã, como analisar o mercado imobiliário e comprar ou vender na hora certa. Então queria que você começasse detalhando um pouquinho esse assunto nessa manhã. Eu acredito que até antes de a gente detalhar esse assunto, isso que você comentou, ela é tão importante às vezes as pessoas saberem, porque a ideia da busca da casa própria, ou melhor dizendo, a busca de um teto, né? E óbvio que por causa do capitalismo e das dificuldades financeiras, as pessoas começaram a buscar ela como própria. Mas é um processo antropológico, né? Ou seja, na realidade nós na idade das cavernas éramos nômades, porque nós precisávamos sobreviver o tempo todo, e aí a gente desesperado tinha que achar um lugar para se proteger dos predadores. Por quê? Porque tudo era predador. Ou eram predadores para nos matar e comer, ou eram predadores que simplesmente iriam nos matar. Então, ou seja, nós acordávamos e dormíamos apenas com o objetivo, sobreviver. Nós precisávamos sobreviver. E uma das maneiras de sobreviver era comer, ou seja, achar algo para comer, e a segunda, para não dizer principal, um lugar para nos abrigar. E essa busca antropológica fez com que nos dias de hoje nós temos isso no nosso DNA, da necessidade de ter um lugar para realmente nos proteger. Ou seja, um teto nos protege. E aí, financeiramente falando, quando a gente percebe que a gente não tem a obrigatoriedade de pagar o aluguel para ninguém, ou seja, o raciocínio é mais ou menos assim, se tudo der errado, eu estou dentro da minha casa, isso nos força a buscar um teto, ou seja, nos força a buscar uma maneira de comprarmos a nossa casa própria. Então, antropologicamente, é totalmente natural esse anseio que qualquer pessoa, e para não dizer qualquer brasileiro, tem na busca da casa própria. Mas vamos lá, depois de uma aula de antropologia, que coisa chique isso, né? O nosso tema é como nós analisarmos o mercado imobiliário e comprar na hora certa. Uma coisa que é importante deixar claro aqui, não adianta ter dinheiro ou entender sobre imóveis ou até mesmo fundos imobiliários, que a gente falou no evento passado, para que você possa investir melhor. Você precisa aprender a fazer o que a gente chama de leitura do mercado. Ou seja, verificar se o mercado está no momento propício para investir ou não naquele momento. Então, às vezes é aquela coisa, você tem dinheiro, você até entende de fundos imobiliários, você até entende de construção, você até entende de comprar para alugar, mas a pergunta é, você entende como fazer a leitura do mercado? Eu lembro como se fosse hoje, eu morava no Belvedere, né? E nós tínhamos um amigo médico ao nosso lado, ele comprou dois terrenos e construiu para comprar, para vender. E aí ele fez uma casa, vendeu, ganhou muito dinheiro. E aí ele ficou extremamente extasiado com aquilo, fez a outra casa.
e aí quando fez a outra casa, o mercado já estava entrando em declínio, aquela fase mais ou menos de 2014, 2015, e aquela casa travou mais de quase 2 anos para que ele pudesse vender. Então, ter dinheiro é importante para investir, no caso do mercado imobiliário não é diferente. Ter conhecimento sobre, por exemplo, fundos imobiliários, que nós já aprendemos que você não precisa ter tanto dinheiro para isso, também é importante? Mas se você não aprender a fazer a leitura do mercado para investir na hora certa, talvez você está fazendo uma baita mumice, e todo mundo já aprendeu o que é mumice aqui, né? É uma múmia fazendo burrice, ok? Então, ou seja, a pergunta é, mas como eu consigo fazer essa análise, né? Como eu posso fazer essa análise? A primeira coisa é, a gente tem que aprender a investir de forma diferente das pessoas. A gente precisa aprender a não fazer com que a maioria faz, que é simplesmente investir por impulso. Certo? A gente precisa aprender a não fazer o que a gente chama de efeito manada. Ou seja, se está todo mundo indo, eu vou para lá também. Se ninguém está indo, eu não vou para lá. Ou seja, a partir do momento que eu aprendo a fazer uma boa leitura, eu paro com essa mania de fazer efeito manada. Então, uma das coisas importantes é, a gente precisa aprender a entender o que a gente chama de ciclos econômicos. Então, o primeiro passo para a gente aprender a entender mercado é aprender a entender sobre ciclos econômicos. Detalhe, tá? A economia, ela passa por ciclos econômicos constantes. E o mais interessante, lá milênios atrás, existia um cara que inclusive registrou na Bíblia lá, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Ó, o nosso grande economista, né, nos ensinando isso de uma maneira simples e que às vezes as pessoas não conseguem entender. Ele não quis dizer que você tinha que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e quando der 7 anos você sai de Cuiabá e corre para Varza Grande. Não é isso que ele está falando. Ele quis dizer o seguinte, vão ter bons momentos em Cuiabá, vão ter maus momentos em Cuiabá, vão ter bons momentos em Varza Grande, vão ter maus momentos em Varza Grande, vão ter bons momentos no Brasil e vão ter o quê? Maus momentos. Ou seja, ciclos econômicos é mais ou menos assim. Primeiro, existe um mercado desacreditado. Então ele está lá, sabe, no cocô da pulga do cavalo do bandido? É mais ou menos assim. O mercado está altamente desacreditado. Ninguém quer investir, ninguém quer comprar, ninguém quer vender. De repente o mercado começa o quê? A aquecer. Ele entra no processo de aquecimento. E aí o mercado daqui a pouco começa a ficar o quê? Aquecido. E aí daqui a pouco o mercado fica o quê? Altamente aquecido. E aí daqui a pouco o mercado faz o quê? Começa a entrar em queda. E aí daqui a pouco o mercado volta a ficar o quê? Desacreditado. Agora, isso Marcos, é o quê? Ciclos econômicos. Esses ciclos, né? É óbvio que você fez uma citação bíblica ali. A gente não vai ter o sonhador lá que interpretava os sonhos, mas a gente tem alguém de mercado que entende como é que fica os sinais desses ciclos econômicos. Como é que a gente descobre isso? Bom, como é que a gente entende, melhor dizendo, esses ciclos? Na realidade, o que a gente vai procurar explicar para as pessoas agora é exatamente isso. Você pode começar a olhar alguns comportamentos econômicos. Entendeu? Por exemplo, uma coisa importante para deixar registrado para vocês é o seguinte, já que o mercado ele passa por ciclos econômicos o tempo todo, tá? O que é importante entender sobre esses ciclos? O mercado imobiliário, na maioria das vezes, ele antecipa esses ciclos. Então, ou seja, se eu quero entender se o mercado vai entrar num processo de crise econômica, o primeiro fator, tá? Para não dizer na maioria das vezes, é o mercado imobiliário. Olha o que eu vou dizer para vocês, tá? O mercado imobiliário, os ciclos econômicos, eles estão inteiramente ligados. Durante muito tempo, isso era na área de veículos, tá? Mas um país que se preze, o que ele na realidade demonstra se o seu ciclo econômico está bom ou ruim, é o mercado imobiliário. Então, ou seja, se você entender o momento desse ciclo, você vai conseguir tomar a decisão mais rentável para o seu dinheiro. Agora, vamos lá então. Então, vamos aprender a ler os ciclos. Aí eu começo a responder a sua pergunta, tá? Todo ciclo econômico, ele é dividido em 4 partes. Certo. Ok? Então, ou seja, o primeiro ciclo econômico é o quê? É o boom. Ok? O que é o boom? Quando tudo está indo bem pra caramba. Você imagina agora, o trem tá rendendo. Tudo está dando certo, sabe? É mais ou menos assim, todo mundo está falando que está comprando imóvel, né? Todos os corretores estão felizes pra caramba porque estão ganhando dinheiro. É mais ou menos assim, no boom, você vai ver muita gente, por exemplo, muita gente que não era corretor mudar de profissão.
Aí ele muda de profissão, detalhe, você percebe que ele é ruim pra caramba e tá rachando de ganhar dinheiro. Meu amigo, não é que ele tá vendendo muito, é que o mercado tá comprando muito dele. Entende? Quer ver uma outra coisa? Os imóveis começam a ficar mais caros ao ponto dele não justificar o preço. Sabe aquele momento que você fala assim, cara, não é possível que isso aí tá custando tanto. Sabe? Quando você, sabe? E eu tô falando isso assim, dentro de pessoas leigas, como nós. Que a gente às vezes não tem tanto conhecimento técnico, mas você olha para aquele imóvel e fala assim, cara, não faz sentido vale, né? isso, não vale, né? O que é isso? Isso é o processo de boom. Ou seja, você praticamente não vê na sua região ou onde você transita muitas placas de vende, ou quase nenhuma, pouquíssimas placas de aluga-se. Isso demonstra o quê? Opa, peraí. Então o mercado está num boom pra caramba. Muita facilidade para financiar imóvel. Taxas muito baixas. Outra coisa, muita construtora fazendo lançamento o tempo todo. Você percebe um volume de lançamento incrível. Condomínio, loteamento, prédio, imóvel comercial. Ou seja, quando isso está desse jeito, o mercado está em quê? Em boom. Aí, Panoc, nós entramos no segundo. Que é a leitura, por isso que eu falei para você que você não precisa ser tão técnico. Você só tem que ter percepção, que é o que nós chamamos de... vai reduzir. Exatamente. Ou seja, aí nós entramos na fase da contração. E o que é a fase da contração? De repente você começa a ver, sabe, mais imóveis com placas de vende-se, com placas de alugue-se. O estoque das construtoras começa a aumentar e demorar para vender. Você começa a perceber que tá durando mais. É mais ou menos assim. Você foi lá numa construtora para comprar um apartamento, resolveu não comprar, voltou mais ou menos daqui 60 dias, praticamente tá lá o negócio ainda. É muito parecido. Opa, então você já entrou, percebeu que está um momento de contração. É quando as coisas começam em mal. Ok? Tá? Tudo começa a dar sinais de quê? De complicação. E aí a gente entra no terceiro ciclo, que é o quê? O ciclo da recessão, que, diga-se de passagem, eu diria que é o melhor momento, se você tiver condições financeiras, para comprar. Né? Lembra, lá na nossa primeira entrevista, quando eu disse de um cliente meu de investimento de São Paulo, um japonês, que ele fala assim, o Brasil é o melhor lugar para você ganhar dinheiro. Quando todo mundo quer comprar, eu vendo. Quando todo mundo quer vender, eu compro. Exatamente aí. E olha o que eu vou dizer para vocês antes de explicar a recessão. É nesse momento que pessoas enriquecem. E por quê? Porque na realidade, dinheiro, ele não some. Dinheiro, ele troca de mão. Então, sabe aquele cara que na hora que fez a compra, fez errado, não se planejou financeiramente? E aí ele ficou extremamente apertado? É nesse momento. Sabe por quê? Porque a recessão é quando tudo que estava ruim começa a realmente ficar pior ainda. Então, nada é tão ruim que não possa piorar. Ela se consolida. Você começa a ver um volume absurdo. Aquele meme, no começo estava ruim, no final parecia que estava no começo. Mais ou menos assim. Ou seja, se consolidou o que estava ruim. Esse é o momento da recessão. Placa de vende-se, aluga-se. Você começa a ver, como diria o Cuiabano, a ufa. Entendeu? Certo? Você começa os números de placas são extremamente perceptíveis. Você começa a ocorrer uma grande quantidade de devolução de imóvel. Você começa a perceber isso. Devolução em que sentido, Marcos? Porque as pessoas não dão conta de pagar. Ah, tá, entendi. E aí, quando elas não dão conta de pagar, o que elas fazem? Elas vão rescindir o contrato. Entendeu? E aí o que eu falei, nessa hora quem tem dinheiro faz o quê? Porque para pensar, o imóvel custa 100, é só um número hipotético, ok? Eu não tenho condições de pagar as parcelas. Chego pro cara e falo assim, ô Panoc, você é meu amigo, cara, você não quer comprar o meu imóvel não? Porque eu não vou dar conta de pagar. Falei, olha, seguinte, eu até compro, mas eu não dou conta de pagar os 100 para você. Eu pago 50. Eu tô apertado, eu preciso pelo menos recuperar o meu 50, o que eu faço? Eu aceito 50 do Panoc. O Panoc comprou um imóvel de 100 por 50. Aí as pessoas podem falar assim, mas Marco, naquele momento de recessão, o imóvel vale 50. Então o Panoc trocou 6 por meia dúzia. É verdade. Só que ele trocou 6 por meia dúzia agora. Daqui pergunta a pouco, né? Será Quando o ciclo voltar... Aí o Panoc vai hypar no vai surfar de dinheiro.
Entende isso? Então, ou seja, nesse momento, você começa a perceber negociações das construtoras extraordinariamente boas, com excelentes descontos, os imóveis começam a cair de preço, o acesso a crédito fica quase inacessível, porque você começa a fazer conta para poder comprar um imóvel e a taxa de juros está muito absurda. Nesse momento, o ciclo econômico no Brasil, e óbvio que do imóvel é o reflexo do mercado em geral, entrou em quê? Em recessão. Marco, desculpa, às vezes é até uma pergunta ignorante, mas pensando assim, você falou que é ciclo, né? Uma hora tá aqui, outra hora vai lá e... Quando você fala assim, a recessão, nesse ciclo de recessão, as negociações, por exemplo, por parte das construtoras, elas ficam extraordinárias. Por que ela não espera, então, o ciclo voltar para ela vender? Tem essa necessidade de ficar vendendo a todo momento? Não sei se eu consegui compreender o que eu falei. Primeiro porque, na realidade, querendo ou não, existe um planejamento de faturamento. Entendeu? Ou seja, um planejamento de faturamento. Segundo lugar, pode haver uma desorganização na avaliação do seu fluxo de caixa. Porque, acredite, né, a gente olha para... Nós temos hoje, graças a Deus, excelentes construtoras e muito bem organizadas para o momento de crise. E, de novo, sabe, às vezes as pessoas acham que eu puxo o saco da Plaenge, mas não é não. Certo? A Plaenge é uma delas, a São Benedito que está aqui é uma delas. Existem outras também, mas eu estou citando as empresas daqui por quê? Porque já passaram por isso. E deram conta de equilibrar. Isso não quer dizer que ela não tenha que se flexibilizar também, mas não de forma o quê? Exagerada. Entendeu? Agora, o mais importante disso é o que a gente percebe? É que as pessoas, quando compram de maneira extremamente impulsiva. A gente já falou sobre isso aqui, né? Quando a gente falou sobre neurovendas, lembra disso? As pessoas são altamente emocionais. E aí as pessoas não fazem conta. E aí o que vai acontecer? A inadimplência vai vir. E óbvio que por mais que uma empresa, uma construtora, esteja bem organizada em fluxo de caixa, gente, inadimplência é inadimplência. Uma coisa é uma inadimplência no momento de desaquecimento do mercado. Outra coisa é uma inadimplência dentro de uma recessão. A gente às vezes não imagina quanto tempo a recessão vai durar. Entendi. Entendeu? Tem um detalhe também. Aí depois da recessão, nós entramos o quê? No ciclo de recuperação. Que é onde você começa a ver construtoras gerando novos projetos, sabe aquela coisa, aguarde, sabe, tal coisa vai sair e tal, você começa a perceber, fulano fala assim, sabe quem comprou esse terreno aqui? Construtora tal, você já começa a olhar o que acontece, que o mercado está começando a o quê? Se recuperar. E aí, daqui a pouco, com a recuperação, o que acontece? Voltamos para o momento do boom. E assim sucessivamente. Pergunta, quanto tempo isso dura? Resposta, depende. E por que depende? Porque depende do quê? Do país, do estado, da região. Uma série de outras situações que também acabam influenciando, né? Em termos da questão imobiliária, né? Do fluxo imobiliário em termos de venda, de recessão, do que nós estamos falando. Tem fatores que refletem diretamente nesse... Sem dúvida, fatores externos e internos. Uma coisa, por exemplo, que é muito interessante, um dos momentos mais difíceis do mercado imobiliário é o momento de eleições presidenciais. Quando ocorrem as eleições presidenciais do Brasil, é impressionante como o mercado sente isso. Isso quer dizer o quê? Que você não pode comprar, não deve vender? Não foi isso que eu disse. Mas as pessoas ficam o quê? Receiosas em cima disso. Então esse é o momento que estamos atravessando aí, então, com a proximidade do processo eleitoral, isso influencia muito, então, Marco, quando a gente está tratando do mercado imobiliário? Exatamente, influencia demais. E é nessa hora a sensibilidade das construtoras, a sensibilidade dos corretores de imóvel, das imobiliárias, a aprender a gerar um pouco mais de segurança para esse cliente, para que ele possa ter a tranquilidade de fazer um negócio num momento como esse, num momento turbulento como esse. Isso se dá em função de uma possibilidade de mudança no comando do país? É isso que acaba influenciando todo o mercado. Por quê? Porque na realidade o Brasil ele não tem políticas de Estado. Esse é o grande problema, entendeu? Detalhe, eu não estou falando do Brasil, da política estadual, da política municipal, é a mesma coisa. Quando alguém entra, parece que tudo muda.
Entendeu? O dia que o Brasil conseguir atuar como alguns grandes países, políticas de governo, políticas de Estado, entendeu? Aonde, independente de quem entra, algumas coisas precisa mandar do mesmo padrão, você gera mais segurança econômica para as pessoas, ou seja, quem investe tem mais segurança econômica e jurídica, tem mais coragem de investir, ou seja, o investidor, o público começa a ter mais tranquilidade, tá? Outra coisa importante de falar para vocês aqui, tá? Fiquem sempre de olho em alguns indicadores. Então, se você quer entender quais são os indicadores importantes para você olhar um ciclo econômico do mercado imobiliário, primeiro lugar, taxa de ocupação de imóvel. Sabe aquilo que eu falei de muita placa de vende-se, muita placa de aluga-se? Aquilo tem índice. E qual é o índice? É a taxa de ocupação do imóvel. Ah, Marco, como é que eu faço isso? Hoje, gente, a gente tem Google. Hoje a gente tem como consultar isso de várias maneiras. Um dos melhores lugares para você consultar isso é o site do Sinduscom. Entra no site do Sinduscom que você vai lá ver a taxa de ocupação do imóvel. E começa a ver se essa taxa está muito alta, ou seja, nós temos, sabe, um nível, na realidade, de pouca disponibilidade, ou para o mercado está muito aquecido. Ou seja, agora, se existe disponibilidade demais, o mercado está desaquecendo. Outra coisa também, fluxo de capital. Como assim, Marco? Comece a olhar na parte de fundos imobiliários se tem muita gente começando a investir em fundos imobiliários. Se esse volume começa a aumentar, isso quer dizer o quê? Que o mercado está aquecido ou está aquecendo. Terceiro, o crédito imobiliário está acessível, normalmente bem abaixo da Selic. Ok? Então, um exemplo é agora. Nós temos uma Selic a quase 12% e temos, acho que na média do crédito imobiliário, na faixa de 8% a 9%. Isso demonstra um mercado aquecido. E, por último, a atividade das construtoras, como falei para vocês. Então, reforçando novamente, os 4 indicadores para você analisar: taxa de ocupação, fluxo de capital, crédito imobiliário e atividade das construtoras. Marco, você falava 9h27, você falava que o momento de recessão é o melhor momento para comprar. É o melhor momento também para vender? Não necessariamente. Não, depende. Tá. Esse é o grande detalhe. Vamos lembrar sempre do japonês. Toda vez que todo mundo quer comprar, eu vendo. Toda vez que todo mundo quer vender, eu E dentro compro. Desse ciclo aqui, o melhor momento na de baixa venda, você então... compra, na alta você vende. Exatamente. Na baixa eu compro, na alta eu vendo. E é assim que, na realidade, se constrói fortunas. Por quê? Porque, gente, o grande segredo de melhoras financeiras é comprar bem e vender bem. Agora, como é que você vende bem se você não compra bem? Esse é o grande detalhe. Ah, então você está falando que na hora do boom você não pode comprar. De novo, não é isso que eu falei. O que eu quis dizer é o seguinte: se você quer aproveitar oportunidades de investimento, sempre é interessante você olhar o mercado quando ele está no momento mais complicado. Agora, olha que interessante. Então, se é tão racional isso, por que as pessoas não fazem? Simples, porque é racional. Entende? Porque é o seguinte, quando se entra em recessão, a pergunta é: o que você tem do outro lado? Você tem uma luz no fim do túnel? Se tiver, é um trem vindo. Então, ou seja, na realidade, o problema é uma aposta. Quanto tempo essa recessão vai durar? E nem todo mundo tem a coragem ou tem saúde financeira para comprar algo e esperar as coisas se acertarem. Esse é o grande detalhe. 9h29, a gente vai fazer uma pausa, Marco, para acompanhar o repórter CBN, mas daqui a pouquinho você ainda vai dar detalhes aí para os ouvintes sobre as informações, né? Onde buscar essas informações, quem quer tá ligado nesse mercado, daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre o mercado imobiliário por aqui. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Plaenge, o sonho de viver com classe. 6536167171. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. E Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937350.
Precisando de serviços administrativos e limpeza? Vem para Dedemix Terceirizações e Serviços. Serviços de detetização e sanitização em condomínios, residências e empresas. Temos ainda copeira, recepcionista, motorista, porteiro e vigilante. Acesse dedemixterceirização.com.br e saiba mais. Telefone WhatsApp 2129-8508. Dedemix Terceirizações e Serviços. Há 20 anos com você. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá. 99803-5580. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir das 8 da manhã. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 12 de julho de 2022. Já passa de 36 horas o combate ao incêndio na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. 4 imóveis foram atingidos e o fogo persiste no último andar do prédio em que as chamas começaram. Os bombeiros confirmaram à CBN que nenhum dos locais tinha um laudo de vistoria da corporação. 2 bombeiros ficaram feridos e foram levados para o hospital. Hoje, o comércio foi liberado em boa parte da região e as ruas têm movimento. A União dos Trabalhadores da 25 de Março estima um prejuízo de 30 milhões de reais. Somente ontem, 2.800 lojas não puderam abrir por causa do incêndio. Os clientes de planos de saúde terão direito, a partir de 1º de agosto, a consultas ilimitadas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. No Brasil, 49 milhões e meio de pessoas possuem convênio médico. A decisão foi tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Antes, o número de consultas mínimas variava de acordo com cada doença do paciente. Uma carreta com 38 toneladas de cerveja tombou na BR-381. O acidente aconteceu na cidade de Estiva, em Minas Gerais, no sentido de São Paulo. A equipe da concessionária responsável pela rodovia está no local para auxiliar os motoristas. O congestionamento no trecho já chegou a 20 quilômetros. A faixa da esquerda está liberada para o tráfego no quilômetro 885. A pista da direita e o acostamento permanecem interditados. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,94% com 97.292 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,69%, cotado a R$ 5,408. O euro vale R$ 5,437, elevação de 0,76%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Informações em São Paulo com Gabriela Rangel. Gabriela. Fernando, 8 pessoas já foram ouvidas na investigação do homicídio do guarda municipal Marcelo Aloísio de Arruda, que foi baleado quando comemorava seu aniversário de 50 anos em Foz do Iguaçu no último fim de semana. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil do Paraná informaram que ouviram testemunhas que estavam no local e também familiares do autor, o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho. A Polícia Científica do Estado
Estado espera que o inquérito seja concluído até a próxima terça-feira. Havia previsão de que a mulher da vítima fosse ouvida entre as testemunhas nesta manhã. E nesta tarde, dirigentes dos partidos da coligação Lula-Alckmin vão se reunir com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para pedir que a Polícia Federal investigue o assassinato do militante petista por um bolsonarista. Mesmo antes de analisar essa solicitação, a Procuradoria-Geral da República informou que, no momento, o entendimento é de que esse é um caso de competência da Justiça Estadual. O agente penal Jorge Guaranho teve a prisão preventiva decretada. Ele matou a tiros o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, na festa de aniversário. Fernando. Tá certo, obrigado. Gabriela Rangel, em São Paulo. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Plaenge, o sonho de viver com classe. 6536167171. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. E Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937350. Horas e 37 minutos, já de volta nessa manhã aqui na CBN Cuiabá, no Jornal da CBN, trazendo aí as informações sobre mercado imobiliário, mais uma vez conversando por aqui com o Marco Simeone. E Panoc, a gente está quase na reta final aqui da nossa conversa, mas o seu Rinaldo está mandando um questionamento para o Marco, está participando aqui conosco, nós que falávamos aí nesse primeiro bloco sobre os ciclos econômicos, são divididos em 4 partes, boom, contração, recessão, recuperação, e o seu Rinaldo tem uma pergunta para o Marco, dá para colocar no ar? Bom dia, CBN. Vê com o palestrante aí, o Marco, como que está o mercado nesse momento. Se está aquecido, se está desaquecido ou se está morno, né? Que a gente quer saber, porque esse é um bom momento, né? É um momento de saber quem tem para vender imóvel, quem quer comprar imóvel. Bom dia, Rinaldo. Bom dia, seu Rinaldo. Obrigada por participar conosco aqui. Então é isso, né? Muita gente nos acompanhando, falamos dos ciclos, mas acho que a pergunta do seu Rinaldo deve ser a pergunta de outras pessoas também, Marco. Em que momento nós estamos agora? E que bacana a gente ter um ouvinte que já colabora, né, com a entrevista, porque é o que você acabou de dizer. Provavelmente muitos ouvintes se perguntando a mesma coisa e a gente tem um que traz isso pra o questionamento para cá, não seu é Rinaldo. Então, muito bacana, seu Rinaldo, muito obrigado. Bom, excelente pergunta. Primeira coisa que a gente tem que entender é muito cuidado em querer fazer leituras de ciclos econômicos, ainda mais num país continental como o nosso, olhando às vezes só o processo nacional. Por quê? Porque nós temos principalmente o que a gente chama, né, de micro ciclos econômicos. Por quê? Porque, por exemplo, nós somos um estado completamente diferente. Quando você pega um estado altamente industrializado, certo? Ou seja, com metalúrgicas e tudo mais, e pega um estado que hoje eu não vou dizer mais agrícola, eu digo que o nosso estado é um estado industrializado, mas é uma indústria do agro. Nós temos uma realidade de ciclos econômicos diferentes. O que eu posso dizer é o seguinte, nós estamos num boom? Não.
Por quê? Porque todo boom de mercado imobiliário, ele é quando a facilidade para financiar é muito grande. Então, ou seja, o financiamento hoje não está barato demais, como já estava um ano atrás, mais ou menos, mas também não está alto demais. Então eu ousaria dizer que nós estamos num momento de aquecimento, ou seja, aquecido. A gente não está num superaquecimento, mas está no momento aquecido. Isso significa o quê? Que é bom para comprar ou bom para vender? Bom, em primeiro lugar, vender está muito bom, certo? E comprar, a resposta de novo é o quê? Depende. Vamos lá? Depende. E por que depende? Porque depende do tipo de construtora, do tipo de imóvel, do tipo de vantagem que esse cara está trazendo. Se de repente você traz, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, se você pega um condomínio de alto luxo aqui em Cuiabá, que há mais ou menos um ano atrás estava vendendo um metro quadrado a R$1.000, R$1.500 o metro quadrado, hoje está R$2.000 o metro quadrado. Está R$2.000 o metro quadrado. E aí, será que esse metro quadrado sobe, desce? De novo, você tem que fazer uma análise o quê? Regional, entendeu? Até mesmo por bairro, por crescimento do bairro, ok? Ah, Marco, mas como é que eu faço? Certo, eu sou uma pessoa leiga, como é que eu vou fazer isso? É por isso que, novamente, eu reforço isso em todos os nossos quadros. Você precisa procurar um corretor de imóveis que te dê segurança de conhecimento. Você não pode ter um cara que simplesmente vai lá e mostra pra você, isso aqui é o terreno, isso aqui é a casa, isso aqui é apartamento, tem 2 quartos. Então precisa eu tô disso. vendo, né, Marcos? Isso é visível, exatamente, né? Você tem que... eu acho que a gente entra nesse ponto, né, Panoc, de onde buscar as informações. É uma pessoa que te dê segurança e que te apresente aquilo que a gente não consegue enxergar enquanto leigo, né? Exato, enquanto leigo. Então, assim, primeiro de tudo, é importante procurar visitar a página da Sinduscom. A Sinduscom é o sindicato das construtoras, ok? Seja no Brasil, seja no Mato Grosso, muito bem presidida, muito bem administrada, eles têm sempre o cuidado de trazer informações bem fidedignas, então acho que isso vale muito a pena. Procurar consultar, sabe, pessoas que falam sobre o mercado imobiliário. Ah, mas quem que presta no YouTube para falar de mercado imobiliário? Não importa quem que presta. Vai escutando que com o tempo você vai ficando seletivo. E aí você vai percebendo quem realmente vale a pena escutar ou não. Até porque às vezes não tem quem é melhor, quem é pior. Tem aquela pessoa que casa com o teu jeito de entender. Mas em terceiro lugar, seja chato para procurar um corretor de imóveis. Não aceite comprar um imóvel com um corretor de imóveis que simplesmente te mostra características de produtos. Se esse cara não sabe conversar com você sobre mercado imobiliário, sobre mercado econômico, se ele não sabe falar de economia com você, se ele não sabe te explicar ciclo econômico, de novo, corre. Entendeu? Corre desse cara. Busca alguém que possa agregar valor e informação para você. Então, repetindo, as melhores fontes, primeiro, Sinduscom. Certo? Segundo, eu não vou citar nomes aqui, mas busque no YouTube, porque tem muita gente boa para isso, até para não ficar jogando sardinha para um e para outro aqui. E em terceiro lugar, exija um baita corretor de imóveis. Exija um cara que demonstre para você conhecimento de mercado e não só aquele desejo de olhar para você e falar compre batom, compre meu imóvel. Não, esse cara precisa saber conversar e ensinar você a fazer esse tipo de leitura. Perfeito, 9h43. Tem mais algum abalos por aí, Panoc? Ou dá para pedir pro Marco fazer aquele resumão? Acho que é bom o resumão pra gente. Então é isso, nessa terça-feira que nossa conversa foi sobre isso, como analisar o mercado imobiliário, comprar e vender na hora certa. A gente já viu que tem uma série de fatores aí que influenciam, a importância principalmente de entender os ciclos econômicos que a gente atravessa. Então, Marco, nesse momento queria que você pincelasse aí, né? Falamos do ciclo que é dividido em 4 partes: boom, contração, recessão, recuperação. Mas se a gente pudesse resumir, queria que você reforçasse esses ciclos e o que caracteriza cada um deles, para a gente encerrar aqui com essa mensagem final aos ouvintes. Perfeito. Reforçando novamente, o boom é quando as coisas estão bem demais para ser verdade, ou seja, os imóveis estão com preços que não fazem nem sentido estar naquele preço. Você dificilmente enxerga uma placa de vende-se ou aluga-se, né? Lá você percebe que o crédito está extremamente fácil,
para poder se fazer um crédito imobiliário. Então, nesse momento, você realmente está num boom do mercado, ok? Segundo lugar, que é a contração, que é quando você começa a perceber que essas placas de vende-se, né, e de alugues, que nós chamamos de taxa de ocupação de imóvel, né, ela começa a aparecer com uma certa frequência. Você já percebe que as construtoras começam a ter estoques de imóvel pronto, sabe, durante um tempo mais considerável, acima de 60, 90 dias, aqueles imóveis estão se mantendo dentro do estoque. Então você começa a perceber que o mercado vai o quê? Começando a ir mal. E aí você entra na recessão, que é tudo aquilo que estava na contração começa a ficar de forma mais o quê? Perene. Então, ou seja, o volume de placas de aluga-se e vende são muito grandes, né? Você já percebe muita gente que era corretor de imóvel deixando de ser, voltando, né, para estaca zero, né? Eles se decepcionando com isso, e acredite, esses não são profissionais. E aí você começa a perceber que a inadimplência, ou seja, o que acontece? O jornalismo começa a falar demais sobre matérias de inadimplência no mercado imobiliário, bum, você realmente virou, você está no mercado recessivo. E muita gente devolvendo o imóvel. O crédito fica praticamente inacessível. Nesse momento você tem uma recessão imobiliária, você está num ciclo econômico de recessão. E aí o quarto, que é quando as coisas começam a voltar novamente, que é quando você começa a perceber que está nascendo novos projetos, que você percebe que as taxas de financiamento começam a diminuir e facilitar o crédito. Então nesse momento você está percebendo que vai recuperar e daqui a pouco sobe e, acredite, daqui a pouco desce. Marco, quanto tempo leva cada ciclo? Depende. Existem ciclos que podem levar de 5 anos, tem ciclos de 7, de 10 e existem ciclos de 30 anos. 30 anos de bons ciclos. Acredite, eu vou dizer para vocês, eu ouso dizer que se nós fizéssemos um trabalho muito bem feito com a nossa economia, realmente fazendo, sabe, um trabalho de reformas administrativas, políticas, tributárias nesse país, nós teríamos um ciclo maravilhoso no mercado imobiliário de pelo menos 10 a 15 anos, para não dizer 20. Você viu que ele falou ciclo bom, Camila. Ciclo bom, sim. Exatamente. Mas o momento mais difícil, historicamente, aí você volta à antropologia ali um pouco, voltando ao historiador, digamos, leva mais ou menos quanto tempo? Assim, de novo, depende. Por mas exemplo, em geral, como você trouxe essa relação. Vamos dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos entrou num processo de recessão com o problema do subprime americano em 2008. E ele levou mais ou menos aí 2008 até 2010, 2011, 2012, ele começou novamente a entrar no processo de recuperação. Então, de 2008 a 2010, foi um processo calamitoso nos Estados Unidos. E acredite, muitas pessoas enriqueceram por causa daquele momento. Entendeu? Depende também de fatores, né? Sem dúvida. Externos ali, fatores políticos, externos. uma série de Exatamente. De uma outra coisa foi a Grécia. A Grécia, o processo de recessão imobiliária da Grécia, lá naquela época que houve todo aquele problema com ela, se eu não me engano, acho que 2003... né, 2003, 2005, se eu não me engano, ela levou praticamente quase 15 anos para começar, sabe, a se recuperar. E detalhe, não está em alta, hein? Não está em alta, mas começou a se recuperar. Então, imagina, 15 anos. Então, tudo depende do tipo de mercado, da economia, né, do tamanho do mercado. É o que eu falei. Grande vantagem dos Estados Unidos, grande vantagem do mercado brasileiro é que nós somos um país continente. Sabe? Então, se fizer um trabalho que não precisa ser muito bem feito, mas que seja razoavelmente bem feito, o mercado se recupera. Perfeito. E aí, só um alerta que o Marco falou por aqui, né, Panol? Que melhor momento para comprar é na recessão, então, né, Marco? Só para reforçar. Negociações extraordinárias. Exatamente. Para quem quer investir, para quem tem reserva financeira e condições para isso, condições para pagar, o melhor momento é quando todo mundo está fugindo disso. Então é isso, 9 horas e 48 minutos, vai chegando ao final aqui mais um quadro Mercado Imobiliário da CBN Cuiabá com o Marco Simeone, agradecendo aí a participação de quem nos encaminhou mensagens. O Marco está sempre aqui na nossa companhia todas as terças-feiras, ele que é palestrante, treinador, especializado em inteligência comercial, neurovendas e negociação. Terça-feira, então, um novo encontro marcado por aqui, Marco. Com certeza, e novamente quero agradecer quem está me seguindo no Instagram, né, @MarcoSimeoneOficial, e já deixando claro, tá? Você não vai me seguir vendo fotinho na frente do espelho e foto de comida, tá, Panoc? Certo? Se você quer me seguir no Instagram, me siga pelas minhas convicções, não pelas fotinhos de comida e foto em frente do espelho, tá? O meu tem, pode seguir. Não, lógico.
Tem uma paquetagem por lá. Brincadeiras à parte, 9 horas e 49 minutos.